Olá, queridos alunos, professor Juscelio chegando para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função, mas através de conjuntos. Nós já compreendemos o conceito de função, o que é uma função, como se dá, o que é uma variável dependente, o que é uma variável independente, e hoje nós vamos compreender essa função por meio de conjuntos. Então, a primeira coisa que nós vamos entender, pessoal, é como se dá um conjunto. Como é que eu transformo uma simples função em pares ordenados? Aqui eu tenho y igual a 3x. Observa essa tabelinha. Qual foi o primeiro valor de x que eu recebi? O zero. Então, vai ficar y é igual a 3, tira o x, coloca um zero. 3 vezes 0, 3. Então, quando x for zero, qual é o valor de y? 3. Botei na minha tabela, já formei um par ordenado. Qual foi o segundo valor que eu encontrei? O 1. Então, y é igual a 3 vezes, tira o x, coloca quem? O 1. 3 vezes 1, 3. Quando x for 1, qual o valor que eu encontrei? 3. Formei outro par ordenado. Y é igual a 3 vezes, tira o x, coloca quem? O menos 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Então, coloquei aqui na minha tabela. Observe que eu recebo uma função, os valores de x, e descubro os valores de y, que é o famoso par ordenado. 0 e 3, aquilo que a gente aprendeu na aula passada de localizar no plano cartesiano. Do 0 para o 3, do 1 para o 3, do menos 1 para o menos 3. Então, aqui é como se fosse um par ordenado representado em um diagrama. Observe agora nos conjuntos. Aqui o exemplo 1. Eu tenho os elementos de A, os elementos de B. Observe que todos os elementos de A estão ligados a elementos de B. Então, a gente pode dizer que é uma função. Por que é uma função? Porque cada elemento de A possui um par ordenado em B. Possui um par ordenado, está ligado a alguém. Os elementos de A, pessoal, são mais importantes. As regras sempre partem deles, ok? Próximo exemplo. Observe aqui, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Está dizendo que não é função. Por que não é função? Porque há elementos de A que não possuem par ordenado em B. Observe que no conjunto A sobrou um elemento que não está ligado ao elemento B. Portanto, não é função. Sobrou elemento em A, ok? Próximo exemplo. Está dizendo que não é função. Acompanhe os elementos de A. Acompanhe os elementos de B. Por que não é função? Há elementos de A que possuem dois ou mais par ordenados em B. Isso quer dizer que um elemento de A está tendo dois pares ordenados em B. Isso não pode. Quando um elemento de A tiver dois ou mais pares ordenados em B, não é função, ok? Mais um exemplo. Olha o exemplo 4. É função. Por que é função? Observe que todos os elementos de A têm par ordenado, estão ligados a elementos de B. Não importa a ordem. O importante é estar associado, os elementos de A estarem todos associados ao de B. Todos os elementos de A têm par ordenado em B. Analisando aqui essa função através de diagrama, pessoal, aqui nós teríamos os valores de x, aqui nós teríamos os valores de y. Por exemplo, menos 2 está ligado para o 3. Então, aqui seria um par ordenado do menos 2 para o 3. A gente pode dizer também que aqui a variável dependente, os valores de x, e a variável independente, que são os valores de y. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.